A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, você está na disciplina Panorama da Bíblia. Aqui é a Logos, Ensino Superior de Teologia, esta é a quarta ava da aula dupla 10, que é a aula 19 e 20, sendo a primeira parte da aula 20. Então estamos iniciando uma nova aula. E você está no período neotestamentário, que é dividido em duas partes, a vida de Jesus e a igreja. Nós estamos na parte da igreja. Sempre é bom lembrar os 7 períodos que você já deve ter de cor na sua mente e também a linha de tempo milenar dos milênios, como nós falamos, e os 7 períodos. Eu espero que você esteja a construir a sua linha de tempo em algum lugar, seja o lugar que você escolher. E nós temos aí também todas essas que nós já apresentamos na nossa linha de tempo sobre a vida de Jesus, e agora estamos nesses 67 anos, começando então bem no início com a Igreja de Jerusalém, né? O ID, a Igreja de Jerusalém, o Pentecoste de Atos 2 e o Pentecoste dos Gentios, e agora nós chegamos na expansão, né? E essa expansão, nós tivemos primeiro o apóstolo Pedro, e agora nós chegamos no tempo do apóstolo Paulo, que foi um fariseu, fariseu de fariseus, como vocês viram, e nós temos a chamada de Paulo ali, em Atos capítulo 9 começa, né? E ele então começa com a perseguição que ele faz aos cristãos, ele pensando que está fazendo a vontade de Deus, e o apóstolo Paulo mata muitos dos cristãos por causa disso. E então ele vai para Damasco, mas no caminho de Damasco ele encontra com Jesus Cristo. E é interessante que Jesus aparece para Paulo, mas Jesus não prega o evangelho para Paulo. Porque ficou muito claro por Jesus que quem vai pregar o evangelho é a igreja. Não são os anjos, nem mesmo ele. Hoje em dia, por exemplo, em missiologia, nós temos ouvido falar que Jesus tem aparecido no mundo dos muçulmanos. Há muçulmanos. Né? Há relatos nas missões de Jesus aparecendo. Mas nunca Jesus prega. Jesus só fala, sou eu, Jesus. Agora, você quer saber quem sou eu? Vai falar com a igreja. Foi a mesma coisa que aconteceu com o apóstolo Paulo. Vai lá e fala. Aí o cristão falou com Paulo, orou por ele, ele tirou as escamas dos olhos dele e ele se converteu. E esse cristão batizou Paulo. Não existe ninguém. Você pode falar assim, eu não. Eu sou maior do que todo mundo, eu me batizo. Não existe isso. Ninguém se batiza. Você tem que ser batizado, ou seja, vocês têm que estar dentro da igreja. Ninguém é igreja sem ser igreja. A pessoa tem que fazer parte de uma igreja. Mas eu discordo, eu não sou a favor do que meu pastor diz, então você precisa de se arrepender, você tem que estar numa igreja, a não ser que você seja o pastor da sua igreja, aí é outro caso. Deus te mandou iniciar uma igreja. Mas lembre, Paulo foi batizado, todos são batizados. Nós vamos seguir em frente. Paulo é o grande revolucionário na transformação da igreja para os gentios. Na verdade, ele é chamado o apóstolo dos gentios, né? E aqui nós vamos entrar nessa ava, numa ava que merecia ser, na verdade, uma disciplina, né? Alguns seminários ou faculdades teológicas, né? Ou seja, algumas academias teológicas do mundo fazem até uma disciplina separada, né? Dentro, às vezes, até de panorama do Novo Testamento, com as viagens de Paulo. E nós vamos falar agora sobre isso. Mas lembre, é apenas panorâmico, né? Poderia se falar muito, muito mesmo, mas é panorâmico. O fato é que agora nós chegamos num momento da história da igreja em que o apóstolo Paulo se converte, em que o apóstolo Paulo começa a ir aos gentios. Enquanto o apóstolo Paulo prega, enquanto os apóstolos pregam lá em Jerusalém, Paulo começa aos dispersos a evangelização entre os gentios. Mas é bom lembrar que o apóstolo Paulo, ele não começa imediatamente no sentido daquelas viagens. Não. As viagens só começam 14 anos depois, quando o Espírito Santo separa Paulo e Barnabé na cidade de Antioquia. Havia uma igreja lá, ele era do presbitério da igreja, havia profetas e mestres, né? Mas isso já tinha passado 14 anos. Só que quando
o apóstolo Paulo converte, ele imediatamente começa a pregar lá em Damasco. E aí ele tem que fugir até através do cesto, né? Mas aí depois ele vai para a Arábia e fica 3 anos na Arábia estudando a Bíblia, né? É interessante como mesmo o apóstolo Paulo, sendo um doutor em teologia, teve que parar 3 anos. É por isso que a maioria dos nossos seminários segue essa ideia, né? O apóstolo Paulo parou 3 anos, Jesus ficou 3 anos com os seus discípulos, né? Ensinando. Então sempre tem que ter um tempo de preparo, viu? Você pode falar, não, o Espírito Santo veio, eu sou pastor, eu tenho o Espírito Santo, eu não preciso de preparo nenhum. Não é bem assim, não. A Bíblia não mostra isso. Você vê o caso aí de Moisés, 40 anos, né? Que ele já tinha estudado tudo no Egito. E ele ficou mais 40 anos. Né? Se você estudar a história de Davi, você vai ver o tempo que ele demorou para ser rei. Não tente, e não tente ser assim, imediato. Nós estamos numa geração de imediatos, em que bate o enter e tudo acontece. Não é assim. E se você pode ser até mais velho, não tem problema. Você pode estudar, você deve continuar. E lembre-se, pastores, principalmente os que são pastores e os que vão ser líderes, nós estamos num mundo diferente, nós estamos num mundo de internet, de conhecimento, de informação. Você não pode mais, como no passado, ia no púlpito, pregava uma coisa, e as pessoas falavam, e você falou a coisa mais tola, mais errada da Bíblia. Hoje os jovens meninos têm um telefone, batem, entram no Google e sabem que você falou totalmente errado. Você tem que saber o que você está falando. E não dá para falar o que os outros falaram, você tem que pesquisar para saber se é mesmo. Você tem que estudar. Ah, pastor, não precisa de estudo. Precisa sim. Ah, o Espírito Santo é suficiente. O Espírito Santo é suficiente. Isso é um fato, é uma verdade. Ele nem precisa de nós, na verdade. Mas ele quer nos usar. Assim como ele quer que nós aprendamos. É verdade que alguns vão ter menos, por causa da realidade dele, não importa. Mas Deus trouxe a essa faculdade teológica para poder estudar, para aprender e levar o evangelho. Veja o apóstolo Paulo. Ele pregou em Damasco, aquele entusiasmo todo, mas depois ele parou 3 anos na Arábia. Está lá nos escritos dele. E depois ele foi para Antioquia, e lá em Antioquia ele ficou mais 11 anos. E aí ele foi chamado para fazer o trabalho que ele fez. Mas o apóstolo Pedro começou também, não foi só Paulo que pregou durante aquele livro de Atos, aquele tempo de 67 anos, até o tempo do Apocalipse. Não, que é o ano 100 mais ou menos. Os outros, todos os apóstolos pregaram, todos os apóstolos. E o apóstolo Pedro começa a expansão na Ásia, local que o Espírito Santo não permitiu que Paulo fosse. Vocês lembram? Ele queria ir, o Espírito Santo não deixou. Aí depois ele foi andando para outro lugar e o Espírito Santo não deixou. Aí ele foi para a Europa. Mas por que o Espírito Santo não deixou? Porque era para outro ir, não era para ele ir. Isso é uma realidade nossa também. Às vezes não é para você ir, é para o outro ir. Às vezes seu tempo acabou, é para ir para outro lugar. E quando nascer alguém na sua igreja, um jovem estiver crescendo, né, ou uma criança, e você vê o dom de Deus, incentiva. Não põe para baixo, não. Não pensa assim, ele vai tirar o meu lugar. Para com isso. Ninguém tira o seu lugar, se Deus te colocou. Ah, mas ele vai dividir a minha igreja. Se ele dividir, é porque aconteceu alguma coisa. Mas se você está no centro da vontade de Deus, ninguém vai te derrubar. Deixa as pessoas crescerem, em nome de Jesus. Deixa as pessoas serem ministros de Deus, porque o corpo de Cristo não funciona com uma pessoa. O corpo de Cristo funciona com vários, assim como a igreja de Atos, que tinha presbíteros, que tinha uma multidão de pessoas pregando e espalhando o evangelho para todo lugar. E aí nós chegamos nas viagens de Paulo, a expansão para a Ásia Menor a partir de Antioquia. E aí nós vemos, depois da região de Éfeso, Galáxia e, por fim, a Europa. Veja aí os mapas, né? Você vê aí mais ou menos aí geral, você pode até dar uma parada para ver aí, começando aí de Jerusalém, Antioquia, depois ele subindo pela Ásia Menor, que é a Turquia, e depois entrando na Europa, mais especificamente na Grécia, e ele ainda andando aí, até viajando de navio para esses lugares diferentes,
E aí você vê as viagens de Paulo. Essa é a primeira viagem de Paulo, não foi, ele foi em Chipre, foi naquela região. Depois você vê a segunda viagem de Paulo, um pouco maior, faça a comparação aí. Ele por dentro, né? A primeira ele usa um pouco mais o mar, a segunda ele já segue pelo caminho, mas volta pelo mar, né? E ele chega mesmo na segunda viagem a entrar na Europa. Primeiro foi só ali na Ásia Menor, ali naquela região que mais tarde, próxima, né, de onde que foi a região das 7 igrejas. E depois nós temos a terceira viagem, em que ele segue o mesmo caminho da segunda viagem, e ele ainda volta pegando algumas cidades da primeira viagem, mas ele fica mais tempo, né, ali na Europa, inclusive ali em Corinto, né, e depois ele volta para Jerusalém. Né? Então, tá aí as viagens, a primeira viagem, você pode parar e depois ver com calma. Depois você vê aí a segunda viagem, né? E depois você vê a terceira viagem. Isso merecia, sim, uma ava separada para cada uma delas. Nós não vamos entrar, porque nesse período foi que Deus, que que o apóstolo Paulo, né, e até mesmo os outros discípulos e os irmãos de Jesus escreveram as cartas, que são o Novo Testamento. Por último, nós temos a última viagem de Paulo, quando Paulo, então, é preso e ele fala, né, que ele quer falar com César, porque ele tinha uma cidadania romana, né, não comprada, de geração. Ele era de uma família boa, né, uma família rica, quero dizer. E aí, então, ele sai de Jerusalém, ele vai pelo mar, até tem um naufrágio, e ele vai para Malta, mas ele segue. Ele podia ter fugido nessa hora, mas ele não fugiu, porque tinha um plano. Eu vou para Roma. E é para lá que ele vai, até Roma, e lá em Roma, Paulo prega em Roma, Paulo tem os momentos finais da vida dele até que ele é morto. Depois que ele é morto, ainda vem Pedro, né? Para Roma, onde também é morto. Pedro é morto também ali em Roma. Mas ali, quando ele chega, a igreja de Roma, que não conhecia Paulo, mas já tinha as cartas, né, de Paulo, e até ele já havia mandado uma carta para Roma. Nós vemos então a igreja feliz com a chegada desse homem que havia transformado, né, que havia revolucionado a igreja, que havia escrito tantas cartas, que depois se tornou o Corpus Paulinum, né, que é as cartas de Paulo, que é a maior parte do Novo Testamento. Então é algo realmente... vale a pena a gente gastar mais tempo. Sim, é muita coisa a se falar do que aconteceu, né, com o ministério do apóstolo Paulo. Esse que foi um fariseu, aquele que havia perseguido a igreja e agora estava elevando a igreja para longe, né? Mas é bom lembrar que o livro de Atos não fala, mas os outros apóstolos fizeram outras coisas, foram para outros lugares. Nós vamos falar sobre isso. A história da expansão não é só o apóstolo Paulo, mas Deus quis que fosse contado a história do apóstolo Paulo, né? Principalmente, porque depois ali do início, contando a história do apóstolo Pedro e os 12 em Jerusalém, e a igreja de Jerusalém, expande para o apóstolo Paulo e fica só nele. Por quê? Não sei. O Espírito Santo quis assim, do mesmo jeito que ele quis contar só a história de Israel para a revelação. Mas tem outras coisas que aconteceram e a tradição da igreja conta. E é interessante estudar. Muita coisa pode ser verdade, muita coisa pode ser lenda, muita coisa pode ser até mentira, né? Mas nós estudamos, né, a história da igreja. Vocês vão ter até uma disciplina específica que fala só da história da igreja, né? Mas aqui é o professor Marco Faleiro, você está na disciplina Panorama da Bíblia, e Panorama da Bíblia é uma das disciplinas do ramo da teologia bíblica. Existem muito mais disciplinas na teologia bíblica, especificamente, por exemplo, só o livro, ou só uma parte, né? Por exemplo, só a lei, que a gente chama de Pentateuco, né? Ou então só as cartas de Paulo, ou então às vezes só um livro, Efésios, Romanos, né? Isso são partes da teologia bíblica, né? E você está na Logos Ensino Superior de Teologia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e seja feliz, mas faça alguém feliz. Amém.